aí pessoal, tudo bem? Essa semana aqui na Contigo foi carregada de notícias. Temos aí escândalos, bastidores de TV, reality show e um monte de fofoca, obviamente. A gente começa o nosso vídeo de hoje falando sobre um dos assuntos que tem perdurado aí nas últimas semanas, que tem a ver com os escândalos das casas de apostas, principalmente envolvendo pessoas famosas. A gente sabe que tem muita gente aí de cabelo em pé, desesperada, porque estava ganhando muito dinheiro com as publicidades dessas empresas, só que agora o negócio vai ficar meio difícil para essa turma. Muitos vão ter que começar a trabalhar de verdade aí, viu? Bom, mas vamos começar a falar sobre o Gustavo Lima, porque a gente sabia, né, desde que toda essa investigação da Operação Integration foi colocada na mídia, a gente tomou conhecimento que o Gustavo Lima se tornou uma das pessoas investigadas, ele teve ordem de prisão decretada, foi revogada depois de 24 horas, só que ele vinha sendo apontado como sócio da empresa Vai de Bet. Essa empresa está no centro também das investigações da Justiça lá de Pernambuco e da Polícia Civil por conta de lavagem de dinheiro. O Gustavo Lima era apontado como sócio. Ele diz que só tem 25% de participação da empresa no caso dela ser vendida e que atua somente como garoto propaganda. Pois bem, aqui para a Contigo, a equipe dele mandou um comunicado essa semana esclarecendo que ele suspendeu o contrato com essa empresa. Afinal de contas, muitos escândalos por conta dessas jogatinas têm sido associadas à imagem e ao nome do cantor e isso tem prejudicado bastante a imagem, inclusive a reputação dele. Então, por uma decisão bastante esperta, bastante inteligente, ele optou por suspender temporariamente o seu contrato até que as investigações da polícia e da justiça sejam concluídas. Então, para nós, a equipe dele confirmou que neste momento o Gustavo Lima não vai mais fazer publicidades, não vai ter mais envolvimento com a Vai de Bet. A gente vai continuar acompanhando esse caso, vamos ver se o Gustavo Lima vai se envolver com outra casa de apostas ou alguma coisa nesse sentido, mas nesse momento a empresa o Gustavo Lima tem sido taxativo de falar que não tem mais relação nenhuma com a empresa e que só vai retomar caso a empresa consiga comprovar aí sua idoneidade perante a justiça. Pois bem, já que a gente está falando sobre essa questão de idoneidade, essa semana várias casas de apostas foram surpreendidas com a decisão do Ministério da Fazenda, na verdade com a publicação do Ministério da Fazenda, que é uma pasta chefiada aí pelo Fernando Haddad no governo do presidente Lula, de suspender várias casas de apostas, as famosas bets. Pois bem, desde o começo do ano existe aí um projeto de lei para regulamentar, para regularizar todas essas empresas cuja maioria delas aí estão hospedadas lá fora do Brasil, em paraísos fiscais e tudo mais. Pois bem, há meses o Ministério da Fazenda vem dando oportunidade para essas empresas entregarem as documentações e o prazo acabou dia 19 de setembro. Só que foi nessa semana que o Ministério da Fazenda divulgou a lista de empresas aprovadas. E aí, olha que coisa maluquinha. Essa empresa que a gente estava falando aí do Gustavo Lima, a Vai de Bet, na verdade não é a empresa do Gustavo Lima, é a empresa a qual ele é associado, inicialmente não tinha entrado na lista de empresas aprovadas para atuarem no Brasil. Portanto, tinha sido classificada pelo Ministério da Fazenda como uma empresa irregular, que estava operando na ilegalidade. E ela teria até o dia 10 deste mês de outubro para encerrar de vez as suas atividades. Mas os empresários conseguiram fazer uma manobra aí nos bastidores e entraram pela Loterge, que é a loteria do estado do Rio de Janeiro. Portanto, a Vai de Bet vai poder continuar operando no Brasil até o dia 31 de dezembro. Mas olha que coisa maluca, eles só vão poder operar no Rio de Janeiro, não vão poder operar a nível nacional. E o Ministério da Fazenda vai ficar fazendo aí essa boa investigação. Quem se deu mal, na verdade, foi a Deolane Bezerra. Por quê? Ela era a garota propaganda da Esportes da Sorte, a gente via nas redes sociais dela, até fantasia da Esportes da Sorte ela usava, né? Para todos os lugares ou festas que ela ia, ela dava um jeito de divulgar essa casa de apostas, que inclusive foi a responsável por colocá-la na cadeia aí por 20 dias. Pois bem, a Esportes da Sorte foi vetada pelo governo federal. Ela foi considerada como ilegal. Eles tentaram reapresentar os documentos, mesmo assim o governo federal não aceitou e continua classificando ela como ilegal. Tem aí somente até o dia 10 de outubro para continuar operando e devolver o dinheiro das pessoas que apostaram. Fora isso, outra rasteira que a doutora recebeu foi que a empresa 01Bet, da qual ela é dona, essa daí ela é dona, também não foi aprovada. A gente chegou a entrar em contato com a equipe da Deolane, eles primeiro falaram, não, estava tudo certo, mas depois ficaram surpresos quando nós aqui da reportagem da Contigo afirmamos que
estava tudo errado, na verdade. Não retornaram mais os nossos contatos e a gente segue aqui disponível para pegar as justificativas deles. A gente está acompanhando todo esse caso muito atentamente. Por quê? Vários famosos fazem publicidades constantes e frequentes para essas casas de apostas. E a grande maioria foi considerada pelo governo como ilegal e vão operar somente até o dia 10 de outubro. A partir do dia 11, todos esses sites já estarão desligados pela Anatel. A gente vai continuar acompanhando e traz essas atualizações para vocês muito em breve, tá? Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre reality show. A Fazenda tá bombando? Mais ou menos, né? Tá deixando um pouco a desejar. Mas vamos falar de uma situação que ocorreu aí por esses dias. Na verdade, na madrugada de terça para quarta-feira, houve uma situação em que a Luana Targino, sim, você não deve conhecer ela muito bem, é uma ex-participante do De Férias com Ex, mas a moça está tentando dar o nome dela lá. Ela resolveu dar uma cusparada no Gilson. O Gilson é o famoso ex-amante da Graciane Barbosa. Pois bem, ela cuspiu no Gilson e muitos dentro do confinamento começaram a pedir a expulsão da Luana. Nas redes sociais também tiveram algumas pessoas que falaram, olha, expulsão cusparada é proibido, ela tem que ser expulsa. Nós aqui tivemos acesso ao contrato de um dos participantes dessa temporada e lemos todas as cláusulas. E a gente fala para vocês com toda a garantia. Não existe no contrato dos participantes de A Fazenda qualquer menção a cuspe. Portanto, gente, cuspir no outro dentro do reality show da Record está liberado. Isso não é motivo de expulsão. O cuspe pode vir a ser uma expulsão em casos muito extremos. Quando, por exemplo, a vítima do cuspe vai lá para a direção e fala, olha, eu me senti agredido. Isso gera expulsão automática? Não. A equipe lá comandada pelo Rodrigo Carelli faz toda a análise da situação para entender se de fato aquilo é interpretado como uma agressão ou não, tá? O que poderia a cusparada, na verdade, gerar uma expulsão? Caso a Luana, que foi a pessoa, né, que jogou os catarrinhos dela em direção ao Gilson, tivesse alguma doença pré-existente, contagiosa, que ela não tivesse informado a direção e a produção do programa antes de entrar no reality show. E ao cuspir em outra pessoa, ela estaria infectando ou deixando a outra pessoa doente por conta dessa doença pré-existente que ela não informou. Não é o caso da Luana, tá, gente? Então, para vocês verem como a situação é muito específica. Não é o caso e, obviamente, não teve expulsão, não vai ter substituição, só vai ter choradeira em rede social, só que isso daqui é a informação que a gente traz para vocês, até para deixar tudo às claras e deixar você sempre muito bem informado. Ainda dentro desse universo do Big Brother Brasil, Big Brother Brasil, tô aqui confundindo alhos com bugais, mas a gente vai fazer uma conexão entre BBB e a Fazenda, tá? Mas falando sobre a Fazenda 16, uma situação que tem chamado muita atenção e preocupado muita gente é essa coceira íntima da Raquel Brito. No começo, a galera achava graça, porque afinal de contas, ver uma mulher com coceiras íntimas e sem medo nenhum de tentar aplacar esse incômodo em rede nacional, na TV aberta, não é tão convencional assim. Pelo menos eu não estou lembrado aqui de alguma outra mulher que tenha feito isso com tanta frequência na TV. Pois bem, no começo era piada e agora já virou debate em relação à saúde da Raquel. Muitos suspeitam de diversas coisas e a Raquel essa semana chegou não somente a coçar as partes íntimas, mas também como levar as próprias mãos, depois de coçar, ao nariz para ver se tinha algum cheiro e algum odor. Os médicos na internet estão desesperados e pedindo urgentemente para que a Raquel seja submetida a um exame ginecológico. Porém, até agora, a Record não tomou nenhuma decisão. Então, a coceira da Raquel tem gerado muito mais debate do que a própria participação dela no programa. E agora sim a gente vai fazer uma conexão entre Big Brother Brasil e a Fazenda, porque um dos principais boatos que rolaram ao longo da última edição do reality show da Globo foi aquele momento em que o Davi Brito entrou no confessionário, na verdade ele decidiu apertar o botão da desistência, foi chamado ao confessionário, triste, decidido a desistir do programa e tudo mais, ele conversa com o Boninho e depois que ele conversa com o Boninho ele ganha uma injeção de ânimo gigante e recebe alguma informação que não foi falada tão abertamente para o público, mas que mudou sim o comportamento do rapaz ali dentro do programa. Ele saiu ali, ó, convicto de que o nome dele estava nas alturas. Pois bem, não é que a Raquel Brito resolveu falar o que aconteceu lá dentro da Fazenda, ela afirmou que sim,
o Boninho chegou para o Davi e o convenceu a ficar e deu informações de que ele tinha sim favoritismo aqui fora. Por isso que ele saiu tão convicto de si e o jogo seguiu para o caminho que nós vimos aí. E isso coloca muito em dúvida e muito em questão também sobre a transparência e idoneidade dos reality shows, porque afinal de contas, dentro de um reality, quando um participante quer sair, né, a direção não deveria interferir. E nesse caso do Big Brother, teve interferência direta do Boninho e o Davi acabou sendo campeão. Será que se o Davi tivesse apertado o botão, Vanessa Camargo teria levado? Será? Acho que não, né? Bom, seguindo aqui adiante, já que a gente citou o Davi, vamos falar de uma situação vergonhosa. Mais uma aí, né, para a biografia do Davi pós-BBB. Ele resolveu usar as redes sociais para pedir Pix para os fãs. Sim, o Davi, que falou que triplicou o patrimônio dele, triplicou, na verdade, o prêmio que ele recebeu lá da Globo por conta do reality show, ele usou as redes sociais essa semana para falar que estava sem dinheiro, mostrou o saldo de R$ 2 na conta bancária dele e foi pedir Pix e deixou o Pix lá. Né? A gente compartilhou as informações aqui na Contigo, depois ele foi lá reclamar das pessoas e tudo mais, mas ele não justificou o que ele fez aí com esse dinheiro que foi doado para ele, que chegou na conta dele. Ele não deixou claro, a princípio, em nenhum momento, que se tratava de uma brincadeira. Mas ele acabou ganhando um dinheirinho extra aí dos seus fãs que fazem tudo por ele. E por falar nisso, ele que na semana passada tinha perdido o contrato com uma casa de apostas, o segundo contrato, essa semana ele assinou com uma terceira casa de apostas e daqui a pouco ele vai pedir música no Fantástico. Brincadeira, não vai não. Vamos falar de outro assunto. Globo ainda, Globo Record. A gente viu ao longo dos anos o ator Felipe Simas protagonizando novelas na Globo, fazendo vários trabalhos importantes, né? Quando ele fez Totalmente Demais, fez aquela parceria de sucesso com a Marina Rui Barbosa, fez outras produções importantes na emissora, até que chegou a novela Fuzue, que foi a novela retrasada da 7 e que foi um fracasso na emissora, né? Pois bem, o Felipe Simas já estava sem contrato fixo com a Globo e agora ele assinou o contrato com a Record e vai entrar para o bonde de atores que fazem novelas bíblicas. Ele vai ser um dos protagonistas da próxima produção, Paulo o Apóstolo. Ele vai interpretar um médico chamado Lucas e vai fazer parte ali do centro da trama e ele vai dividir, né, o protagonismo ali com os atores Ana Mello e Murilo César. Bom, desejamos sucesso aí para o Rodrigo Simas em sua nova emissora, não é verdade? Já que estamos falando de Record, vamos falar da Scheherazade. Na verdade é Sherazade, né? Se escreve Scheherazade. Mas vamos falar da Raquel Sherazade, que está cada vez mais em baixa com o seu programa Domingo Record. Ela estreou há pouco mais de um mês, até agora a atração não disse ao que veio, não tem patrocínio, não tem anunciante e não tem audiência. Pois bem, o diretor Rafael Perantunes, que foi o idealizador do projeto, acabou destituído do cargo. A Record não fala em demissão, né, porque ele segue contratado, tem tentado minimizar, falando que desde o começo ele foi só colocado lá para desenvolver o programa e etc. Mas a verdade não é bem essa, né? O Rafael Perantunes era lá, sim, o diretor do programa, o idealizador, era o cara que mandava e desmandava, e aí ele acabou saindo do cargo porque entenderam que ele não conseguiu formatar um programa de qualidade para os padrões que a Record esperava. E no lugar dele foi intitulado aí como novo chefe o Wilson Ribas. Nos bastidores, o Wilson Ribas foi intitulado, isso é o que dizem lá nos bastidores da Record, ele foi intitulado diretor apenas de maneira interina, porque quem estaria de fato no olho do furacão para poder, desculpa, no olho, na verdade, das intenções da Record, seria um outro profissional que acabou de pedir as contas de uma outra emissora. E aí agora a gente vai mesclar a nossa notícia com o que está acontecendo lá no SBT, tá? Agora vocês vão ver aí na tela a foto do Ariel Jakubowicz junto com a Eliana. O Ariel foi o responsável, né, o diretor responsável por ajudar a Eliana a chegar ao patamar que ela chegou lá dentro do SBT nos últimos 15 anos. E ele foi o diretor dela, o grande parceiro, só que o Ariel, nessa semana, acabou sendo demitido do SBT, depois de 20 anos de serviços prestados à emissora e muitos trabalhos de sucesso por lá. Pois bem, ele estava dirigindo o Chega Mais, não conseguiu fazer com que o programa mudasse aí a sua rota em termos de audiência e acabou demitido na última terça-feira. Pois bem, bastou ele ser demitido para que dentro da Record o seu nome começasse a ser ventilado
como possível substituto do Rafael Perantunes e dirigir o programa da Raquel Sherazade lá na Record. A Record diz que não. A Record é categórica ao afirmar que isso não vai acontecer, que não está negociando com o Ariel. Porém, existe esse papo de corredor e a gente vai continuar investigando. Voltando a falar do SBT, essa semana lá no SBT está muito tensa mesmo. Foram demitidos 3 diretores, entre eles o Ariel, como vocês estão vendo aí na foto, mas o Murilo Fraga e a Luciana Valério também foram demitidos, que eram cabeças-chave ali dentro da emissora. Isso tudo faz parte de um processo de reestruturação que a emissora está passando e também de uma crise interna. O SBT está tentando economizar cifras milionárias para tentar fechar o caixa desse ano no azul e não no vermelho. Muitos profissionais que trabalharam aí na sustentação do SBT ao longo da gestão do Silvio Santos estão deixando a emissora agora na gestão da Daniela Berutti. É sinal de novos tempos. Tem gente que está confiante e tem gente que está com medo. E aqui na Contigo a gente vai trazer cada vez mais para você os bastidores para que você fique sempre por dentro do que está acontecendo. Se você quiser mais detalhes de todas essas histórias e outras notícias que nós publicamos em nosso site, passa lá no contigo.com.br para ficar sempre bem informado. A gente volta semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.